Os bichos preguiça aprendem a respiração com muito mais maestria que os golfinhos. Essas criaturinhas lentas conseguem desacelerar sua frequência cardíaca e prender a respiração por até 40 minutos. Se assistissem a uma série de tirar o fôlego, respirariam literalmente uma vez a cada episódio. Se você observar uma foto antiga, verá que as pessoas não tinham aqueles sorrisões bonitos que vemos nas fotos de hoje. É que os fotógrafos preferiam que as pessoas ficassem sérias, então pediam a elas que dissessem qualquer palavra que as fizesse ficar com os lábios cerrados. Nada de X, o único planeta que tem água. Cientistas da NASA acreditam que uma das luas de Júpiter, a Europa, tem um oceano com o dobro da quantidade de água que temos aqui. Essa água está escondida sob uma grossa camada de gelo. Até Marte tem um pouco de água líquida. Garras estão entre os maiores insetos voadores que existem na natureza. A maioria das espécies não é tão impressionante, pois só mede de 2 a 5 centímetros. Só. Mas a maioria delas tem um corpo cujo comprimento é de aproximadamente 7 centímetros. Para se ter uma ideia, a envergadura de asas dela tem 20 centímetros. É um inseto muito grande. As cabras comem mato ou grama. Algumas preferem subir em árvores para comer algo diferente. São as cabras marroquinas, animais especiais que habitam o norte da África. O fato é que elas se sentem mais atraídas pelos frutos da árvore de argã do que pelo mato comum. E dá para entender. Os frutos do argã parecem maçãs douradas. Essas cabras são bastante ágeis, então sobem facilmente nas árvores para comer essas frutas suculentas, e raramente precisam de ajuda para descer. Existe uma criatura que pode, tecnicamente, viver para sempre. Há uma espécie de água-viva conhecida como Turritopise dormil, ou seja lá como for que se pronuncia este nome aqui. Bem, essas criaturas têm o superpoder de renascer. Então, sempre que sofrem algum tipo de dano físico ou algo assim, essas águas-vivas voltam para o estágio de filhotes para crescerem novamente. Há mais árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? Se a sua resposta for estrelas, sinto muito, mas se enganou. De acordo com as estimativas de cientistas, há cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e mais ou menos 3 trilhões de árvores na Terra. Isso é impressionante. Plutão ainda não completou uma órbita inteira desde que foi descoberto. E olha que isso aconteceu em 1930, hein? É que o planeta leva cerca de 248 anos para concluir uma órbita ao redor do Sol. Por falar nisso, Mercúrio é o mais veloz. Ele leva apenas 88 dias para completar sua órbita. Plutão, por sua vez, só completará sua órbita no ano 2178. Desculpe, amigão, mas não poderia esperar. Mais uma curiosidade legal sobre planetas. O planeta anão Haumea tem um formato muito peculiar. Ele parece uma batata. Seu tamanho é o mesmo de Plutão, e ele tem anéis parecidos com os de Saturno. Se algum dia quiser localizá-lo, saiba que ele fica além da órbita de Netuno. Os nachos não são uma comida antiga do México. Eles foram inventados menos de 100 anos atrás. Dizem que Inácio Anaya, cujo apelido era Nacho, criou este prato nos anos de 1940. Existe uma história legal por trás dessa invenção. Uma cliente estava com muita fome e perguntou se Inácio poderia trazer algo diferente para ela e suas amigas naquele dia. Ele viu o quão famintas as moças estavam e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar com os ingredientes que tinha ali na hora, então colocou algumas tortilhas no prato, pôs queijo ralado em cima e aqueceu tudo de cima para baixo. Para tornar o prato mais saboroso, jogou um pouco de pimenta jalapeño. Mami Fina, a cliente, perguntou qual era o nome daquele lanche diferentão. Inácio não pensou muito e disse logo que era um especial do Nacho.